Quem nunca esteve naquela situação, né? Sala de aula, treinamento da empresa, as luzes se apagam e o instrutor solta um "preparei um trechinho de um filme para vocês". Clássico. E lá vem a cena de liderança de gladiador ou uma negociação de um poderoso chefão. É uma técnica que funciona, prende atenção, mas eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha. Isso pode. A partir de que momento essa ferramenta de ensino vira, na verdade, uma violação de direitos autorais? É a pergunta de $1 milhão. E é exatamente onde a gente vai mergulhar hoje. A discussão toda gira em torno dessa linha, que é bem tênue, entre o direito dos criadores de protegerem suas obras Certo? e a necessidade de professores e instrutores usarem ferramentas modernas para ensinar. Onde que a lei brasileira traça essa fronteira, sabe? E para guiar a nossa conversa, a gente tem uma fonte espetacular. Não é um artigo de opinião, não é um post de blog, é um parecer oficial, um documento da Advocacia Geral da União, a AGU. Um documento bem robusto. Exato. Foi uma resposta a uma consulta feita lá em 2010 pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que é basicamente quem treina o serviço público brasileiro. E eles perguntaram na lata: e aí, podemos ou não usar filmes nos nossos cursos? Uma dúvida muito prática, né? Muito. Então, ok, vamos desvendar isso. A nossa missão aqui é entender o raciocínio jurídico que equilibra esses dois pratos da balança. A gente vai explorar as regras, as exceções e, o mais importante, as áreas cinzentas que todo mundo que trabalha com educação deveria conhecer. Para a gente começar do começo, antes de pular para as exceções e os mas, qual é a regra geral? Se eu quiser usar o trabalho de outra pessoa, um filme, um livro, uma música, qual é o ponto de partida da lei? O ponto de partida é um muro bem alto. A Lei de Direitos Autorais brasileira, que é de 98, ela é categórica no artigo 29. Qualquer uso de uma obra, seja copiar um pedaço, exibir em público, o que for, depende de autorização prévia e expressa do autor. Prévia e expressa. Exato. A regra é, não pode. Para poder, precisa pedir permissão e, geralmente, pagar por ela. Então, se a ENAP quisesse passar, sei lá, tropa de elite inteiro num curso sobre segurança pública, a resposta curta e grossa seria: liguem para a Zazen Produções e abram a carteira. Basicamente isso. Mas a dúvida deles era mais sutil, e é a dúvida de todo professor, na verdade. Eles perguntaram sobre trechos editados, cenas de 3 minutos, ou até trechos mais longos, de 20, 30 minutos. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque é a prática do dia a dia. Exatamente. Ninguém espera que um professor tenha o contato do agente do Martin Scorsese. Se a lei fosse só essa regra do peça autorização sempre, a educação estaria paralisada. E é por isso que a própria lei cria algumas portas de saída, umas exceções. E o parecer da AGU mergulha de cabeça numa dessas portas, a mais importante para essa discussão, que está no artigo 46 da lei. O que exatamente essa exceção permite? Esse artigo é o coração do debate. O inciso 8º dele diz que não é considerado pirataria, não dá problema com direito autoral, a reprodução de pequenos trechos de obras pré-existentes. Pequenos trechos. Isso. Mas, claro, não é um cheque em branco. Para usar essa exceção, você precisa cumprir 3 condições ao mesmo tempo. Ok, então a lei abre uma porta, mas com algumas trancas. Quais são as chaves para destravar essa exceção? Imagino que não basta só o professor dizer é para educação e pronto, né? De forma alguma. As 3 condições funcionam como um teste. A primeira é sobre protagonismo. O trecho do filme tem que ser coadjuvante na sua aula, não a estrela principal. Ah, entendi. A aula não pode ser só uma desculpa para exibir o filme. O objetivo principal tem que ser o conteúdo pedagógico, o ensino. Faz todo sentido. E a segunda? A segunda é que o seu uso não pode atrapalhar o negócio do dono do filme. Sua aula com um trecho de Oppenheimer não pode fazer com que as pessoas pensem: ah, já vi o que precisava, não preciso mais ir ao cinema ou alugar o filme. Não pode virar um substituto da obra original. Isso. E a terceira é parecida. O uso não pode causar um prejuízo injustificado aos interesses dos autores. Peraí, então o parecer vira o jogo completamente.
Ele não só diz que usar um trecho pode não ser um prejuízo, como sugere que pode ser até bom para o autor. Que o professor, ao mostrar uma cena, pode, na verdade, estar fazendo marketing gratuito para o estúdio? Exatamente essa linha de raciocínio. O parecer argumenta que o uso em sala de aula pode funcionar como uma isca, sabe? Despertando a curiosidade dos alunos. Que interessante! A pessoa assiste a uma cena de 5 minutos sobre dilemas éticos em O Abutre e pensa, nossa, que filme interessante, vou assistir inteiro no fim de semana. Em vez de canibalizar a audiência, a aula pode expandi-la. É uma lógica poderosa. É quase como se o professor estivesse fazendo um favor ao criador. A lógica é a mesma de uma citação de livro. Ninguém processa um professor por ler um parágrafo de Machado de Assis para analisar a ironia dele. O parecer basicamente diz, se vale para o texto, por que não valeria para a imagem em movimento? A mídia é outra, mas a intenção pedagógica de usar um fragmento para ilustrar um ponto maior é idêntica. Certo, a lógica está clara. Pequenos trechos são permitidos se a intenção for boa. Mas isso nos joga direto na pergunta central da ENAP. O que diabos é um pequeno trecho? A lei fala em minutos, em porcentagem. 3 minutos é pequeno. E 30? O que é fascinante aqui é a honestidade do parecer. Ele admite com todas as letras que a lei não define. Não existe uma regra de até X minutos pode. A partir de X mais 1, não pode. A lei não traz um cronômetro. Sério? Sério? A orientação que o parecer dá é para usar o bom senso e a proporcionalidade analisando caso a caso. Bom senso. Isso para um advogado soa quase como um pesadelo. É uma subjetividade enorme. É enorme. Então, se um professor usa 5 minutos de um filme de 2 horas, como, sei lá, Vingadores Ultimato, parece ok. Mas se usar os mesmos 5 minutos de um curta-metragem de animação que tem 7 minutos no total, a coisa muda de figura completamente. Muda tudo. No primeiro caso, você usou uma fração minúscula. No segundo, você usou mais de 70% da obra. O bom senso e a proporcionalidade já te dizem que a segunda situação é muito mais arriscada, né? Com certeza. O parecer até cita alguns autores, Pedro Paranaguá e Sérgio Branco, que mencionam uma presunção no meio universitário de que algo entre 10% e 20% da obra seria um pequeno trecho. Ah, então existe um número, ainda que informal. Uma pista, mas o próprio parecer alerta. O mais importante não é o tamanho, mas o uso que se faz da parte copiada. Então, o que tudo isso significa? Significa que o porquê você está usando é mais importante do que o quanto você está usando? Precisamente. O contexto é rei. O parecer reforça isso ao trazer 4 fatores que um juiz ou um advogado deveria pesar na balança. Primeiro, o propósito do uso. É educacional ou é para ganhar dinheiro? Certo. Segundo, a natureza da obra. É um filme de ficção ou um documentário científico? Terceiro, a proporção, a porcentagem que você usou, como no nosso exemplo do curta-metragem. Ok. E quarto, que é o mais decisivo, o seu uso afetou o mercado do filme original? Você fez as pessoas deixarem de comprar o filme por causa da sua aula? A resposta para essa última pergunta geralmente define o jogo. Fica muito claro, então, que a intenção pedagógica não é só um detalhe, é a peça central que faz essa engrenagem toda funcionar. É a espinha dorsal de todo o argumento. O uso do trecho só se justifica se o professor conseguir responder de forma convincente à pergunta: por que eu preciso desta cena específica para ensinar este conceito? Boa pergunta. Se a resposta for, porque é legalzinho e a turma gosta, a justificativa é fraca. Mas se for, porque esta cena de a rede social é o melhor exemplo que existe para discutir a ética na origem de startups, aí a finalidade pedagógica é forte. O uso tem que ser para estudo, crítica ou polêmica, como diz a lei. E tem um ponto no parecer que eu achei genial, quase uma investigação de detetive na lei. É sobre a diferença entre a sala de aula e outros lugares. Sim, é uma análise muito perspicaz do artigo 68 da lei. Esse artigo fala sobre execução pública, que é quando você exibe uma obra para um coletivo de pessoas, e diz que isso exige autorização. Certo. A lei então dá exemplos de locais de frequência coletiva, teatros, cinemas, bares, clubes, estádios, até órgãos públicos.
Mas o parecer nota algo curioso. A palavra escolas ou salas de aula não está nessa lista. E a ausência fala mais alto que a presença. Exatamente. O parecer interpreta essa omissão como intencional. É como se o legislador soubesse que o que acontece dentro de uma sala de aula com fins didáticos é diferente do que acontece num bar que passa um jogo de futebol. Um é educação, o outro é entretenimento atrelado a uma atividade comercial. Isso me lembra um professor que tive na faculdade. Ele dava uma aula inteira sobre colonização na América Latina e, basicamente, passava o filme A Missão inteiro, do começo ao fim. Pelo que a gente está vendo aqui, mesmo a intenção sendo boa, ele estava completamente na ilegalidade, certo? Pela letra fria da lei, sim. Ele tropeçou no primeiro obstáculo. A exceção educacional que estamos discutindo vale para pequenos trechos. Ao exibir a obra na íntegra, ele saiu do guarda-chuva da exceção. Entendi. Para fazer o que ele fez, o correto seria a universidade ter obtido uma licença de exibição para aquele filme. A finalidade era nobre, mas o método violava a regra geral. Tudo isso faz sentido para um mundo de DVD e projetor, que hoje já soa um pouco antigo. Mas a ENAP, muito à frente do seu tempo, já em 2010, perguntou sobre o elefante na sala, e a internet, e o YouTube. Como essa lógica toda se aplica quando o filme está a um clique de distância? E aí o parecer entra no terreno mais pantanoso. Ele reconhece primeiro que cada plataforma online tem seus próprios termos de uso. O YouTube tem as regras dele, o Netflix as suas, e assim por diante. E essas regras são um contrato que você aceita ao usar o serviço, né? E o que diziam os termos do YouTube na época? Eram duríssimos. O parecer cita diretamente o texto que dizia que o conteúdo era para informação e uso pessoal exclusivamente, e proibia expressamente copiar, reproduzir, distribuir, transmitir, exibir, vender, licenciar ou explorar o conteúdo para qualquer outro fim sem consentimento por escrito. E lendo isso ao pé da letra, parece que todo professor que já projetou um vídeo do YouTube na sala de aula é um criminoso digital. É um beco sem saída. Se você for um literalista extremo, sim, mas isso levanta uma questão de razoabilidade. O parecer adota uma interpretação muito mais pragmática e sensata. Como assim? Ele argumenta que é absurdo imaginar que, numa sala com 40 alunos, o professor vai pedir para cada um acessar o mesmo link no seu celular. A solução eficiente, lógica e pedagógica é o professor projetar o vídeo no telão para todo mundo ver junto. E como ele justifica isso legalmente? Ele sugere que essa projeção em sala, ou mesmo colocar o link do vídeo no ambiente virtual da turma, pode ser considerado um uso efêmero. É uma extensão do ato de assistir pessoalmente, mas feito de forma coletiva, por uma questão de praticidade e com um objetivo claro. Ah, interessante. Mas, e aqui está o pulo do gato, a condição de sempre volta com força total. Só vale se a finalidade for estritamente didático-pedagógica. O porquê continua sendo a chave que abre todas as portas. Mas deve haver um cuidado extra aí, imagino. A internet é tipo terra de ninguém. Nem tudo que está no YouTube é legal. Esse é o alerta crucial do parecer. O professor ou a instituição tem um dever de cuidado. Antes de exibir, é preciso fazer um exame mínimo da fonte. Aquele trecho do filme foi postado pelo canal oficial do estúdio ou por um usuário chamado Filmes Grátis 123? Certo, faz toda a diferença. É um trailer oficial ou uma cópia pirata com legenda embutida? Usar conteúdo que já é ilegal na sua origem, mesmo que para fins nobres, continua sendo problemático. A exceção educacional não serve para lavar a pirataria. Ufa, foi uma análise densa. Ok, vamos passar régua e resumir os pontos principais para quem está nos ouvindo e quer sair daqui com um guia prático. Vamos lá. Primeiro e mais simples. Filmes inteiros. A regra é clara, precisa de autorização do dono dos direitos. A exceção educacional não cobre a obra toda. Segundo, pequenos trechos. Esses sim podem ser usados sem autorização, desde que o objetivo seja puramente de ensino, para ilustrar um ponto, criticar uma ideia, gerar um debate. Terceiro, o tamanho do pequeno trecho. Não tem número mágico. Esqueça o cronômetro. O que importa é o bom senso, a proporção em relação à obra total e, acima de tudo, a força da sua justificativa pedagógica. O porquê é mais importante que o quanto.
E, por último, o vespeiro da internet, o YouTube. O parecer dá um caminho. É defensável usar em sala de aula como um uso efêmero para fins pedagógicos, mas com duas ressalvas gigantes. Isso. Fique de olho nos termos de uso da plataforma e, principalmente, cheque se a fonte daquele vídeo é legítima. É isso. Esses são os 4 pilares que sustentam a decisão. Efeito. Para fechar, vamos deixar uma provocação no ar. Este parecer é de 2010. De lá para cá, o mundo digital explodiu de um jeito que ninguém imaginava. Hoje a gente tem a cultura dos reacts, canais inteiros no YouTube e no TikTok que vivem de analisar e comentar cenas de filmes. Cursos online que são construídos em cima de conteúdo de terceiros. Exato. A provocação final é: será que esse mesmo raciocínio de 2010, tão baseado em conceitos flexíveis como bom senso e finalidade pedagógica, ainda dá conta de responder aos desafios desse novo ecossistema? Como esses princípios se aplicam a um vídeo de TikTok de 1 minuto que analisa a cinematografia de uma cena? A base que a gente discutiu aqui ainda é forte o suficiente para guiar criadores, educadores e a justiça nesse cenário que muda a cada dia?